Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver camarões marinhos de água salgada cultivados na Serra da Mantiqueira e sem poluir o meio ambiente. Nós vamos mostrar como isso é possível. Estudantes de escola estadual em Toledo, no Paraná, mostram como a criatividade pode se transformar em soluções para a agricultura. Consumo de produtos orgânicos aumentou 30% no Brasil no ano passado. Vamos acompanhar o caminho dos orgânicos do campo até a mesa do consumidor. Camarões de água salgada a mais de 100 quilômetros do mar em plena Serra da Mantiqueira. Pode? Claro que pode. A Agrocultura visitou uma criação em Taubaté, no interior de São Paulo. Os tanques ficam em um bairro rural e os camarões idênticos aos pescados no mar. Veja na reportagem de Mauro Medeiros. Hoje o assunto agrada o paladar de muita gente e vem crescendo no agronegócio brasileiro. A carcinicultura, um ramo específico da aquicultura que é a criação de camarão em cativeiro. E após muitos estudos e metodologia de produção, uma técnica permite a criação do camarão marinho longe do mar, a exatos 100 quilômetros do litoral norte, sendo ecologicamente correta e sustentável. Eu estou em Taubaté, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, na zona rural da cidade, na fazenda Aqualuz Camarão, que é a primeira do estado de São Paulo a produzir camarão marinho em cativeiro longe do mar. E hoje vou conversar com Dalton e Daniel, sócios proprietários da fazenda desde 2017. E deles vamos saber como é que foi que tudo isso começou. Vamos lá? Essa história começou em 2015. Eu fui para o Ceará comprar uma fazenda de camarão. Mas eu cheguei lá, estava tendo a doença da mancha branca e tinha exterminado a produção de camarão no Ceará naquele ano. Só que essa doença da mancha branca apareceu pela primeira vez no Equador 11 anos antes. Quando eu soube que essa doença já havia acontecido no Equador, eu lembrei de um amigo meu chamado Ricardo, que estava trabalhando na universidade lá no Equador. E eu liguei para o Ricardo, e aí ele me contou que existiam outros métodos, outras metodologias, outros sistemas de criação que não eram os sistemas tradicionais que ocorrem no Nordeste brasileiro, que captam a água do mar, usam a água do mar e devolvem ela sem tratamento. E que existia um sistema que era dentro de estufa, intensivo, que tem muito menos probabilidade de você ter doença, pelo fato dele estar dentro de estufa e isolado. As estufas com pós-larvas adquiridas são alocadas nos tanques para engorda. Os camarõezinhos chegam bem pequenininhos, metade de um grão de arroz, como está nesse tanque que a gente povoou agora, certo? A gente povoou esse tanque essa semana e o tanque número 4. E em 4 meses eles vão chegar a 10 a 12 gramas, que é o ponto ideal de abate do camarão. A água de cada tanque é transformada em água salgada com sais especiais e é sempre reaproveitada. Nosso projeto ele é 100% fechado dentro de estufas e estamos longe do mar. Com isso, para nós salinizarmos artificialmente cada tanque no volume que nós temos, ele é um investimento muito alto. Então tem que tratar 100% dessa água. E nós criamos todo um ciclo interno que o nosso sistema ele é 100% fechado e ecologicamente correto. A gente trabalha com água salinizada. Então nós pegamos a água doce e transformamos ela numa água do mar através de sais especiais. Nosso sistema ele é todo sustentável. A gente tem um aproveitamento máximo de água. Para você ter uma ideia, para produzir 1 quilo de camarão, nós usamos 200 litros d'água e reaproveitamos. Nos tradicionais sistemas de criação de camarão lá no Nordeste, que são em tanques escavados grandes, eles para produzir 1 quilo de camarão,
eles gastam de 24 mil a 64 mil litros d'água e não reaproveitam a água. A temperatura da água nos tanques deve ser constante, mesmo com a variação da temperatura externa, para evitar o surgimento de doenças. Os tanques ficam dentro da estufa agrícola justamente para evitar variações de temperatura. Qualquer parâmetro na minha criação, eu tenho que manter ele linear, eu não tenho que ter variações nos parâmetros. Temperatura, oxigênio. Quanto mais linear eu mantiver esses parâmetros, mais conforto eu vou dar para o camarão e melhor vai ser minha curva de crescimento do camarão. O ideal é você manter a temperatura da água entre 27 e 28 graus. Então eu vou ter problema no verão, que é muito quente, e no inverno, que é frio. No verão, eu abro as laterais da estufa e permito a entrada de ar, baixando a temperatura do ar e mantendo a temperatura no nível que eu quero. E no inverno, eu aqueço a água com o sistema de aquecimento sustentável que nós temos aqui. Como toda criação em larga escala, os camarões exigem muita atenção. Esses cuidados vão além da água, sua temperatura, insumos e biotecnologia. Na Fazenda Aqualuz tem até um laboratório para que nada saia desse ajuste. Então agora a gente vai para o laboratório e lá no laboratório a gente faz a análise dos parâmetros da água para ver se eles estão estabilizados e para a gente poder dar o conforto para o camarão crescer dentro daquela curva ideal que a gente deseja. Pusemos 5 ml dessa água em uma cumbuca, numa outra cumbuca. Nessa primeira cumbuca a gente vai fazer a análise de amônia, nessa segunda cumbuca vai ser de nitrito. Com essa determinação de amônia e nitrito, eu estabeleço as estratégias, se necessário, para a correção desses parâmetros, porque são parâmetros de compostos nitrogenados tóxicos que podem matar o meu camarão. E aí eu jogo no meu quadro de análise de parâmetros, no qual eu controlo todos os parâmetros de todos eles. A atividade de carcinicultura se tornou uma alternativa viável do ponto de vista alimentar. A nutricionista Nicole Bessa indica os valores nutricionais do camarão marinho criado em cativeiro. O camarão ele é um alimento de baixo teor calórico, tem cerca de 85 calorias em mais ou menos 12 unidades de camarões. Ele também é considerado um alimento de alto valor biológico, ou seja, ele tem todos os aminoácidos que o nosso corpo precisa. Ele também é considerado uma boa fonte de ômega 3. O ômega 3 é responsável por diminuir o acúmulo de gordura nas nossas artérias e também reduz o risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Ele também tem vitamina B12. A vitamina B12 é responsável por nutrir as células do nosso corpo. E também a gente tem os micronutrientes, que são cálcio, zinco, magnésio, selênio e iodo, que estão diretamente relacionados com o nosso sistema imunológico. O beneficiamento do camarão é muito importante e envolve diversos critérios até a chegada ao consumidor. Quando nós pescamos o camarão, enviamos ele diretamente, todo monitorado, temperatura controlada, nós enviamos ele para o frigorífico. De lá a gente faz todo o beneficiamento e de lá sai para todos os clientes, tanto cliente final como restaurantes. O camarão é um alimento que dá água na boca e a chefe Raquel Tojeiro preparou uma receita deliciosa, um talharim com camarões em um molho aromático. Para fazer uma porção individual, é só seguir a receita. Primeiro você deixa pronto o molho bechamel. Você vai usar 2 colheres de sopa de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de manteiga com ou sem sal, meio litro de leite, sal, pimenta do reino e noz moscada a gosto. Para preparar, faça tudo em fogo baixo. Em uma panela, derreta a manteiga e aos poucos misture a farinha de trigo, deixando incorporar até a mistura ficar levemente dourada. Acrescente o sal, pimenta do reino, a noz moscada ralada e está pronto. E para o talharim com camarões ao molho aromático, você vai precisar dos seguintes ingredientes: 250 gramas de talharim, massa fresca cozida al dente, 10 a 12 camarões médios, salsinha e sal a gosto, uma concha de molho bechamel, um limão siciliano, as raspas do limão siciliano, uma colher de sopa bem cheia de manteiga. Para decorar,
Use também 2 tomates cereja. E para preparar, é só usar metade do suco de limão siciliano e o sal e a salsinha para temperar os camarões. Em uma frigideira bem quente, derreta a manteiga, saltear rapidamente os camarões já temperados, colocar o molho bechamel e acrescentar o restante do suco de limão sobre eles. Deixar ficar bem quentinho, colocar o talharim cozido e incorporar o molho na massa. Finalizar com as raspas de limão siciliano, a salsinha a gosto e os tomates cereja. Você vai ver ainda no Agrocultura o caminho dos orgânicos do campo à mesa do consumidor. E você vai ver também criatividades de alunos de uma escola estadual de Toledo, no Paraná, se transforma em soluções para o campo. Nós voltamos já. Estudantes de uma escola estadual de Toledo, no Paraná, que participam do concurso Respostas para o Amanhã, escolheram a agricultura como tema. Eles mostraram como a criatividade pode produzir boas soluções para o campo. Os 2 projetos saíram daqui, do Laboratório de Ciências do Colégio Estadual do Jardim Porto Alegre, em Toledo, e foram elaborados por alunos do 1º ano do ensino médio. Uma das soluções é a produção de um biofilme para fazer com que as frutas e verduras durem mais após a colheita. Ele serve como uma película protetora para os alimentos que impede a entrada e saída de gás etileno. E isso faz com que os alimentos conservam muito mais tempo, porque se uma banana madura ficar do lado de uma banana verde, o gás etileno da banana madura pode se dispensar para a banana verde e fazer com que ela amadureça mais rápido. Por isso que geralmente as pencas de banana amadurecem tudo junto. Já o outro projeto foi aplicado fora do laboratório, na horta do colégio. A solução apresentada pelos alunos é um extrato vegetal para o controle de pragas e fungos. O extrato vegetal ele é feito à base de folhas de uva do Japão, em que elas são desidratadas e trituradas até que fique um pó bem fino, e esse pó ele é pesado na concentração ideal e misturado com 1 litro de água. O extrato vegetal ele ajuda a combater a antracnose na planta. A antracnose é uma doença causada por um fungo que causa manchas escurecidas e podridão total nos frutos, podendo acarretar um prejuízo de até 100%. A equipe de Toledo é a única do Paraná classificada para a final do prêmio Respostas para o Amanhã. Os alunos estão concorrendo com mais 9 equipes dos estados do Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa Catarina. O prêmio estimula professores e estudantes do ensino médio das escolas públicas de todo o país a identificar problemas reais e também desenvolver soluções baseadas na ciência e na tecnologia. É muito gratificante isso, sabe? De a gente ver que entre tantos trabalhos do Brasil, entre tantas centenas de ideias maravilhosas que brotam nessas escolas do Brasil, a gente tem um trabalho nosso lá dentro, que cresceu aqui pequenininho, que saiu de dentro do laboratório, é muito bom. Confira agora as principais notícias do campo. O embargo da China à carne bovina brasileira, que já dura mais de 60 dias, pode estar chegando ao fim. É que a Administração Geral de Alfândegas da China autorizou a entrada de cargas de carne bovina brasileira com certificação sanitária até o dia 3 de setembro. O anúncio foi feito pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que vê na liberação um avanço para o retorno das exportações. A GACC comunicou à nossa embaixada em Pequim a autorização para a entrada dos contêineres de carne brasileiro com o certificado sanitário internacional emitido até dia 3 de setembro de 2021. Continuamos as negociações para a retomada das exportações da carne brasileira para aquele país. O Brasil suspendeu as exportações de carne bovina para a China em 4 de setembro, após detectar 2 casos atípicos de doença da vaca louca. Os casos foram considerados atípicos por serem de um tipo espontâneo e não por transmissão no rebanho. De acordo com a Organização Internacional de Saúde Animal, casos atípicos não oferecem risco à saúde humana e animal
e são, em geral, detectados em bovinos mais velhos. O Brasil é o principal fornecedor de carne bovina da China, atendendo cerca de 40% de suas importações. A alfândega chinesa atualizou seu site nesta terça-feira, 23 de novembro, para informar que agora está aceitando pedidos de importação de carne bovina certificada antes da suspensão. Não ficou claro quanto tempo esses procedimentos levariam ou a quantidade de produto presa no limbo desde a suspensão. Rondônia é o maior produtor de gado na Amazônia Legal, com mais de 15 milhões de cabeças. Alcançou a primeira posição entre todas as unidades da federação no ranking de produtores em áreas livres da febre aftosa sem vacinação, reconhecido internacionalmente. A Idaron, Agência de Defesa Sanitária Agrosilvo Pastoril, e o governo do estado comemoraram a marca e atribuem a ela o que caracterizaram como um avanço econômico sem precedentes. A cada 3 meses, Rondônia exporta algo em torno de 76 milhões de toneladas de carne, rendendo 329 milhões de dólares inseridos na economia. Por ano, são 1 bilhão e 300 milhões de dólares. O estado tem status de área livre da febre aftosa desde 2003, quando ainda aplicava vacina contra a doença que atinge os bovinos. A autorização para a retirada da vacina por meio do Ministério da Agricultura foi concedida em 2020. Segundo a Idaron, a aplicação de políticas públicas dirigidas, aliadas às iniciativas de industrialização, impulsionaram também a produção leiteira. São 176 milhões de litros produzidos a cada trimestre, resultando no total de 700 milhões de litros a cada ano. O Agrocultura levou 3 troféus no Prêmio de Jornalismo Cooperativista realizado pela Organização das Cooperativas Brasileiras, a OCB, no Espírito Santo. A reportagem Quando o Comércio é Justo, Todos Ganham conquistou o 1º lugar na categoria Telejornalismo e o 2º lugar na categoria Repórter Cinematográfico. Já a reportagem Campo, uma janela de oportunidades para o empreendedorismo, conquistou o 1º lugar na categoria Repórter Cinematográfico. As produções foram realizadas pela TV Educativa do Espírito Santo e também pela Rede Sim. Parabéns a toda a equipe. Você vai ver a seguir no Agrocultura, o caminho dos orgânicos do campo à mesa do consumidor. Nós voltamos já. Da horta para a feira e da feira para a casa do consumidor, tudo produzido sem agrotóxico. É cada dia maior a procura por alimentos orgânicos no Brasil. O aumento no ano passado foi de 30%. E se há procura, tem que ter gente para produzir. Em todo o Brasil, são 25 mil produtores cadastrados no Ministério da Agricultura. O repórter Bruno Faustino acompanhou o caminho percorrido pelo alimento orgânico. Hoje é dia de feira. Quantas cores, quantos sabores, formas, o melhor é saber que tudo isso é orgânico, sem agrotóxico algum. Eu faço isso há mais de 30 anos. Hoje eu não como carne, eu não bebo bebida nenhuma alcoólica e a opção é pelo alimento natural. E o alimento orgânico, ele faz diferença? Muita diferença, ele é toda a diferença, completamente. Quem se alimenta de alimentos orgânicos, a saúde é outra. Eu que mexo hoje com saúde também, a diferença é enorme. Eu sou vegetariana, né, mais pro lado naturalista, já tem uns 30 anos. E sempre como naturalista a gente procura as coisas mais naturais. E a minha feira eu faço aqui. E por que o orgânico? A gente já consome bastante veneno, né, no ar, na água, em outras comidas que a gente compra em supermercado e tudo. Então, quando a gente pode e a gente tem oportunidade, porque aqui em Vitória a gente tem muita opção de feira orgânica. Todos os dias da semana, se você for ver, tem uma feira orgânica sempre em algum bairro onde você pode acessar facilmente.
No Espírito Santo, 400 produtores rurais já possuem a certificação orgânica. Em torno de 1.300 não utilizam produtos químicos nas lavouras e outros 300 estão em fase de transição, saindo do cultivo tradicional e adotando práticas agroecológicas. Juntos, colhem cerca de 12.800 toneladas de alimentos por mês. Eu sempre fui agricultora, desde criança. Me casei muito jovem e continuei na roça. Criei minha família, tenho 8 filhos e todos trabalham na agricultura. Quem não trabalha também está associada. Os primeiros 12 anos do nosso casamento, a gente trabalhou na agricultura convencional. Os agrotóxicos em si, se fosse usado em carência, na aplicação e com carência, porque todos os produtos são testados pela Anvisa. Mas os agricultores convencionais não respeitam isso e usam produtos inadequados para a produção que não é permitida. Então, isso causa muitos problemas na saúde da população. E isso me emocionou muito profundamente e por isso eu tive que decidir. Ou eu trabalho com aquilo que eu prego ou eu sigo o meu caminho e saio fora daqui. Aqui na propriedade, são produzidas entre 60 e 120 variedades de hortaliças, legumes e verduras, dependendo da época do ano. E tudo começa aqui, no viveiro de mudas orgânicas. Aqui o trabalho é todo em família. Enquanto o filho coloca a mão na terra, a nora colhe os alimentos fresquinhos para levar para a feira. Se a família não estiver junto, não tem agricultura familiar. O próprio nome já fala, né? Agricultura familiar. Então, sem a família, não vai nada para frente. A agricultura familiar é o que sustenta o povo brasileiro, porque produz 70% da produção que é consumido no Brasil é da agricultura familiar. E isso é muito gratificante, porque você emprega a sua família, seus filhos, seus vizinhos e sempre ajudando um ao outro. E isso é muito gratificante poder trabalhar assim. A gente trabalha com a família, marido, esposo, filhos, pai, mãe. Tem até uns cunhados meus ajudando, né? A gente tenta produzir o melhor. A gente produz com amor, a gente planta com amor, a gente colhe com amor, a gente cuida com amor, né? E até na hora de vender, eu tento vender com amor, porque no final vai para o prato de um consumidor que está ciente de que o orgânico sempre faz melhor para a saúde. E olha só a variedade de folhas que a Ilane traz para a feira toda semana. Essa aqui, a primeira, é muito fácil, Eliana. É o alface. É o alface. E tem 2 variedades, né? Tem mais variedades. Eu tenho a lisa, que é uma folha bem mais sensível. Aí eu tenho a crespa. Aí eu tenho a americana, que ela é mais crocante, e tem a roxa, que ela é bem mais crocante ainda e bem saborosa. Aqui ao lado, couve. Couve. Aí couve eu teria couve manteiga, que ela é mais clara e mais macio. E aqui eu tenho couve verde escura, que ela é mais para suco. O pessoal usa muito para suco por causa do verde dela, que ela é mais forte. Aí aqui eu tenho o almeirão. Almeirão, para quem gosta de amargo, é um prato gostoso de fazer. Aí eu tenho o espinafre. Espinafre você pode fazer ele refogado, com ovo, é uma delícia. Você bate o ovo, faz omelete. Aqui eu tenho o brócolis, que a gente fala o brócolis ramoso, que a gente colhe mais que uma vez, não é tirar uma flor uma vez e já terminou a colheita. É fácil de preparar, você refoga ou faz salada cru. Aqui temos a rúcula, que é uma salada para fazer cru também, que é gostoso. Aqui temos a grão da terra, que ela é mais picante. Aí temos a grão da água, que ela é mais suave, mas menos picante do que a da terra. Aí os temperos, eu tenho salsa, tenho manjericão, aí eu tenho coentro lá na frente, eu tenho salsão e alho poró e cebolinha. E aqui eu tenho o alecrim, que ele é usado muito em carne, você pode fazer até um banho dele que ele relaxa o corpo. E isso é tudo orgânico? Tudo orgânico, tudo produzido lá na propriedade por minha família. A pandemia do coronavírus impulsionou o segmento de delivery. A comodidade de receber
frutas, verduras e legumes em casa ampliou a procura e o interesse pelos alimentos orgânicos. Nós trabalhamos com alimentos 100% saudáveis, 100% orgânicos, certificados, rastreados e 100% veganos. Nosso trabalho consiste em comprar os produtos, onde nós levamos até a nossa sede, embalamos, fracionamos e levamos até a casa das pessoas, até as lojas, até os supermercados que precisam dos alimentos orgânicos que vão trazer qualidade de vida para as pessoas. Sempre que eu falo assim que eu consumo, produtos orgânicos, que eu dou preferência, muitas pessoas me perguntam: mas é orgânico mesmo? A gente pode confiar? E é a dúvida de muitas pessoas. É uma empresa que eu confio já, por toda a sua história de muitos anos, e eles ainda facilitam para a gente essa informação, através do QR Code que vem cada produto, que você pode escanear e lá tem direitinho qual é o produtor, da onde vem, da cidade do produtor e tudo. Então tem toda essa questão da confiança que você desenvolve. Eu sei que eu estou consumindo realmente um produto que ele foi produzido sem agrotóxicos. Todo consumidor devia consumir produtos orgânicos, dependendo do preço, porque tem gente que varia muito os preços, óleo do convencional para orgânico, mas só que não devia ser assim. Eles deviam consumir orgânico, porque a gente cuida da natureza, a gente trabalha sem veneno, a gente tenta fazer o nosso melhor aqui na roça para ter um futuro melhor também, porque o nosso planeta está pedindo isso já. O programa Agricultura de hoje termina aqui. Até a próxima semana.